Olá, irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o candelabro de ouro, as 7 igrejas, as 2 testemunhas e a parábola das 10 virgens. São vários assuntos, mas esses vários assuntos eu procurei ajuntar eles em um só vídeo porque eles estão relacionados, ok? Então eu peço, fique nesse vídeo até o final que você não vai se arrepender. Vai te acrescentar muita coisa, ok? Eu já quero começar lendo um texto de Apocalipse 1, versículo 10 ao 13. Que diz assim: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. E ele tinha na mão 7 estrelas. Então aqui, Jesus se apresenta como um sumo sacerdote, vestido de roupa de linho fino, com cinto de ouro e tal. E ele está no meio dos 7 castiçais de ouro, que formam o candelabro, que no caso, é também muito chamado de menorá. Então esses 7 castiçais formam a menorá. E no versículo 20 de Apocalipse 1, Jesus fala assim: O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, Jesus está dizendo que os 7 castiçais, que no caso que formam a menorá, são as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estes 7 castiçais são estas 7 igrejas, E agora Jesus vai citar para João, vai ditar para João o que é para ele escrever para as 7 igrejas, ok? Então nós vamos ler aqui a carta para as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 2 em diante, ok? Carta para a igreja de Éfeso. Escreve o anjo da igreja de Éfeso isto. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, você já vê aqui que as 7 igrejas representam também os 7 milênios, Os 7.000 anos da história da humanidade, Porque no primeiro milênio, porque o mundo de hoje em dia para trás tem 6.000 anos. Quando Jesus voltar, vai começar o 7º milênio, o 7º 1000 ano, E aqui, na primeira igreja
Jesus está falando que quem vencer vai comer o fruto da árvore da vida. E no primeiro milênio, Adão e Eva estavam no jardim no jardim do Éden, e lá tinha a árvore da vida, né? E para a igreja de Laodiceia, que é a sétima e a última, Jesus disse que o que vencer se assentará com ele no trono. E no sétimo milênio, quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino, nós seremos reis e sacerdotes e se assentaremos com ele no trono, entendeu? Então tá vendo como que essas 7 igrejas estão fazendo uma alusão para os 7 milênios. Então vamos continuar para a igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então, né, aqui Jesus está falando que em Pérgamo está o trono de Satanás. E a localização atual de Pérgamo é na Turquia, né? Então, num próximo vídeo, num outro vídeo, eu posso estar explicando sobre o trono de Satanás na Turquia, ok? Então, vamos continuar. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Onde está o trono de Satanás, né? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço e fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem como dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tem, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regirá, e serão quebrados como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscaria o seu nome do livro da vida. Confessaria o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a última carta para a igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele texto que eu falei para vocês, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, né, são essas a carta para 7 igrejas. Então, né, vocês viram que todas essas igrejas, Deus dá uma promessa no final. Ao que vencer, comerá do maná, terá uma pedrinha branca. Ao que vencer, se sentará num trono. Ao que vencer, comerá da árvore da vida. Ao que vencer, regerá as nações com vara de ferro. Ao que vencer, vai andar comigo de branco. Ao que vencer isso, ao que vencer aquilo. Para cada igreja tem uma promessa. E né, para 5 igrejas tem repreensão. Para as outras 2, que no caso é Esmirna e Filadélfia, não tem nenhuma repreensão. Você pode analisar e ver que não tem nenhuma repreensão. Então, essas 2 igrejas que não recebem repreensão representam as 2 testemunhas. Ok? Porque olha só, as 2 testemunhas, Deus não dá características de Moisés e características de Elias. Então, e Moisés morreu, né? Elias não morreu. E olha só o que Deus diz para a igreja de Esmirna.
ser fiel até a morte, ter a coroa da vida. Aí está representando Moisés, que não morreu. Para a igreja de Filadélfia, te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Não vai morrer, representando Elias, né? E quando Deus diz que vai livrar da hora da tentação, não quer dizer que ele vai arrebatar essa igreja para o céu, vai arrebatar Filadélfia e Laodiceia vai ficar. Né? E as outras igrejas vão ficar e a igreja de Filadélfia vai subir. Não. Deus está dizendo que vai livrar da hora da tentação, que é de vir sobre todo mundo. Deus livrou o povo do Egito sem precisar arrebatar ele para o céu, no tempo das pragas. Mas se você quer saber mais sobre o arrebatamento, eu tenho 7 vídeos no canal falando sobre o arrebatamento. Daí você entra no meu canal e eu organizei todos estes vídeos numa playlist. Ok? E você deve estar se perguntando: sim, mas as duas testemunhas, elas não são Moisés e Elias? Elas não são 2 homens? Então, por que a Esmirna e Filadélfia estão representando as duas testemunhas? Se as duas testemunhas são 2 homens. Calma aí, eu vou mostrar pelos profetas que essas duas testemunhas não são 2 homens literais e que algumas características dessas duas testemunhas não são literais. Principalmente a de sair fogo pela boca. Eu vou mostrar isso pelos profetas, por textos bíblicos, né? E vai fazer todo sentido. Para mim, pelo menos, faz todo sentido isso. Ok? Então, Deus fala em Apocalipse 11, né? Sobre as duas testemunhas. Apocalipse 11, 3 ao 14. Nós vamos ler esse texto, ó. Tá vendo como que eu disse que todos os assuntos estão relacionados? O assunto da menorá, o assunto das 10 virgens, das 2 testemunhas, das 7 igrejas, está tudo relacionado. Já vocês vão ver como que o assunto das 10 virgens também está relacionado, ok? Então, o texto de Apocalipse 11, versículo 3 ao 14, diz assim: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus de toda a terra, do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue. E para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. E os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e língua e nação verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus. É passado o 2º ai. Eis que o 3º ai cedo virá. Então, nós acabamos de ler o texto das 2 testemunhas. E agora, eu vou comparar as características dessas 2 testemunhas com os profetas, ok?
Para vocês verem como que essas duas testemunhas não são dois profetas, dois homens literais que fazem sair fogo da boca e, né, que é dois homens literais, Moisés e Elias, que vão vir para a terra. Não é isso. Eu vou mostrar para vocês pelos profetas como que não é isso. E, né, eu garanto que vai te acrescentar muita coisa. Ok? Então, um texto muito claro, né? É Zacarias 4, 1 ao 5. Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 5. E versículo 12 a versículo 14. Diz assim: E o anjo que falava comigo, com Zacarias, voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: Que vês? Eu disse: Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, no caso uma menorá, né? E um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez disse: Que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Então, né, essas 2 oliveiras, que são as 2 testemunhas, elas vertem de si azeite dourado para abastecer a menorá, né? Aí nós já temos o azeite, né? Que tá na parábola das 10 virgens. Calma aí, que nós já vamos lá para a parábola das 10 virgens, ok? Diz assim: E ele me falou dizendo: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, senhor meu. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. É as 2 testemunhas, né? Então, sobre fogo sair da boca das 2 testemunhas. O que significa isso? Jeremias 5,14 diz: Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca, na boca de Jeremias, né, no profeta Jeremias, em fogo, e este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então, né, o que sai da boca deles não é fogo, e sim a palavra que consome os inimigos, né? Entendeu? E sobre a besta do abismo fazer guerra contra essas 2 testemunhas e vencer. Daniel 7, versículo 21 ao 22, diz: Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, né, aqui nós vemos que o chifre pequeno está fazendo guerra contra os santos e vencendo. É o mesmo episódio de Apocalipse 11, né, que a besta do mar, do abismo, está fazendo guerra contra as 2 testemunhas e está vencendo. E aqui o anticristo, que é esse chifre pequeno, já tem um vídeo sobre o anticristo no canal, você pode ir no meu canal e assistir, sobre o rei da Síria, que o anticristo está totalmente conectado com o rei da Síria. Sobre de onde vem o anticristo, tem um vídeo falando também. Sobre o que detém o anticristo, tenho falando em vídeos também. Daí os irmãos podem ir no canal e assistir, ok? Então, né, aqui é o mesmo episódio, vocês viram que é o mesmo episódio. E que quando veio, e que é a mesma sequência ainda do Apocalipse, né? Porque quando a besta mata as 2 testemunhas, ali é o episódio, tá entre a 6ª
e a sétima trombeta. E na sexta trombeta acontece uma coisa, né? E daí tem um intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, e nesse intervalo tem um episódio das duas testemunhas. Né, no texto de Apocalipse ali, diz assim: passado já 2 ais, o terceiro ai cedo virá. E quando o sétimo anjo toca a trombeta, Jesus volta e estabelece o seu reino. Aqui em Daniel 7, o anticristo está fazendo guerra contra os santos, que no caso é a besta fazendo guerra contra as duas testemunhas, dentro do intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. E daí, né, aqui vem o ancião de dias e faz justiça aos santos do Altíssimo, e chega o tempo em que os santos recebem o reino, né? No caso, quando Jesus volta e estabelece o seu reino, que está na sétima trombeta. Tá vendo como que a sequência é a mesma? Então, acho que depois disso, né, deu de você compreender que as duas testemunhas são 2 povos, né? Que 2 povos, né? Judeus e gentios. Vou também fazer um vídeo, já tenho vídeo no canal explicando sobre a restauração do reino, sobre como Deus faz para salvar, qual é o plano de Deus para salvar os gentios, né? Uma história bem bonita, que está dentro da Bíblia. Talvez você nunca escutou falar sobre ela, mas está dentro da Bíblia aqui. Eu tenho vídeos no canal falando sobre isso. Vou fazer mais um vídeo falando sobre isso. Deus, irmãos, né, podem acompanhar aí o canal, que logo vai sair um vídeo aí falando sobre as 10 tribos, judeus e gentios, ok? Eu vou, nesse outro vídeo de agora, eu vou colocar mais, vou tentar, né, explicar melhor, mais fácil, mais resumido, que dê de entender melhor, ok? Então, tem outro texto em Isaías, capítulo 43, versículo 10, que Deus está falando para Jacó, né, da onde saíram as 12 tribos, né? Deus está falando para Jacó, para as 12 tribos. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Isaías 43, versículo 10. Para você compreender bem isso, daí você tem que assistir o meu vídeo passado sobre a restauração do reino e o vídeo que eu vou fazer sobre as 10 tribos, sobre as 12 tribos, né? E a divisão do reino de Israel. Daí, porque é bastante coisa falando sobre as 12 tribos, 10 tribos, divisão do reino de Israel. É bastante coisa e não vai dar de eu explicar nesse vídeo, porque o vídeo já tá ficando bem longo, né? E eu vou ter que explicar em outro vídeo. Mas eu acho que já deu de compreender. Eu vou fazer também mais vídeos falando sobre as duas testemunhas, né? E os irmãos acompanham, se inscrevem no canal para estar recebendo todos esses vídeos. Todos os vídeos que eu vou fazer, os irmãos recebem. Ok? E agora, né, eu vou gravar a tela aí do celular mostrando o candelabro, a menorá, as duas testemunhas tem a ver com a parábola das 10 virgens, ok? Agora, irmãos, eu vou explicar, né, sobre as 10 virgens. Olha só como que as 10 virgens têm a ver com a menorá, com esse candelabro que vocês estão vendo. Né, aqui eu aproximei do candelabro para vocês poderem analisar as virgens. E olha só, cada igreja, né, cada uma das 7 igrejas representa um castiçal. Né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu expliquei para vocês, né, que a igreja de Esmirna e Filadélfia, que no caso seria essa daqui e
essa daqui, né? Eu expliquei que não tem repreensão, né? Então, as outras igrejas, né? Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, essas outras igrejas têm repreensão e têm promessas. Repreensão porque tem as virgens loucas cometendo loucuras, né? E promessa porque tem as virgens prudentes, né? Guardando o azeite para quando a trombeta tocar, né? Para quando o grito da meia-noite falar, eis que vem o noivo, elas estão preparadas, né? Com azeite. Então, como vocês podem ver, na igreja de Éfeso tem repreensão e tem promessas, virgens loucas e virgens prudentes. E assim na igreja de Pérgamo tem repreensão, tem promessa, virgens loucas e virgens prudentes. Também assim na igreja de Tiatira, Sardes e Laodiceia, né? Totalizando aí, né, 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E agora sobrou só esses 2 castiçais, né? Que no caso é Esmirna e Filadélfia. Que não tem repreensão, né? Não tem virgens loucas aqui. E daí, né, nós temos aquelas 2 testemunhas que, né, jorram azeite de ouro para abastecer os outros castiçais, né? E então, nós vemos, como eu já expliquei para vocês, né, nós vimos que a igreja de Esmirna representa uma testemunha, que é Moisés, né, que é fiel até a morte. E a outra testemunha, Filadélfia, representa Elias, né, que é livrado da hora da tentação, né, que não morreu. Nós temos aí, né, então as 2 testemunhas, não 2 homens literais, mas sim os judeus e gentios, como eu já expliquei em vídeos passados e vou explicar em outros vídeos, né. E essas 2 testemunhas, judeus e gentios, essas 2 testemunhas, judeus e gentios, Esmirna e Filadélfia, que vão estar dando o grito da meia-noite, né? Dizendo, eis que vem o noivo, saí-lhe ao encontro, e vão estar despertando as 10 virgens. Então é isso. Fiquem todos na paz de Cristo e Deus abençoe vocês.